Olá, tudo bem? Vamos retomando os nossos trabalhos, retomando a nossa prática. Um prazer enorme estar com vocês hoje. Hoje vamos lidar com a questão do medo, ferramenta fundamental para o autoconhecimento. Como vamos decifrar nosso comportamento se não aprendermos a lidar com o medo? Esse é o nosso convite de hoje. Vamos juntos nessa viagem interior fundamental, libertadora. Muito legal estarmos aqui, muito bom. Vamos lá. Falávamos, antes da queda da conexão, que desde a antiguidade, desde 5.000 anos antes de Cristo, os sábios nos estimulavam ao autoconhecimento. Nas esfinges de toda a antiguidade, na esfinge de Gizé, ao lado das pirâmides do Egito, um ser meio animal, meio humano, nos desafiava: decifra-me ou te devoro. Sócrates, 500 anos antes de Cristo, baseado na mensagem, no estímulo do oráculo de Delfos, erigiu a sua filosofia, a base de toda a filosofia, a base de toda a ciência, no conhece-te a ti mesmo. Jesus, há 2.000 anos atrás da nossa era, incorporou o conhece a ti mesmo como pilar da sua doutrina. Allan Kardec, 1.800 anos depois de Jesus, quando perguntou para os espíritos, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual era o grande caminho da elevação espiritual, obteve como resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas como fazer para nos decifrar? Uma das forças fundamentais que rege as nossas ações é o medo. E no senso comum, na visão do homem comum, o medo precisa ser superado com a coragem, meter as caras, enfrentar os problemas, arrostar os perigos. É a temeridade. Uma pessoa sem medo não sobrevive a atravessar uma rua. É fundamental o medo. O medo objetivo, o medo concreto, o medo real. Ele precisa ser percebido e enfrentado com racionalidade. Então, combater o medo geral é uma bobagem, especialmente o medo objetivo. Só crianças muito pequenas e loucos muito comprometidos não têm medo de nada, tornando-se um perigo para si e para os outros. Muito bem. Como lidar com o medo? Quando o medo começa a ser um problema? Ele começa a ser um problema quando ele deixa de ser objetivo para ser subjetivo. Deixa de ter um perigo real para transformar-se num perigo imaginário. Deixa de ser medo para ser pânico, onde a pessoa sequer sai à rua, não toma iniciativas, não atravessa uma avenida, porque pode ser que aconteça alguma coisa. O medo muito intenso, o medo imaginário muito intenso, traz para o ser uma persecutoriedade, também conhecida como mania de perseguição, e imobiliza, paralisa a pessoa que não consegue trabalhar, não consegue funcionar, não consegue comprar um pão na padaria, pelo menos nos momentos de crise maior. Se o medo claro, se o medo instintivo, se o medo objetivo e real é tão necessário, mas que, se não percebido, não conhecido, pode se transformar em pânico, em um medo subjetivo,
em um medo imaginário. Qual é o mecanismo de vencer esses dois medos, de superar os medos? Como enfrentar os medos? Bom, o medo objetivo não deve ser enfrentado nem superado, ele é a ferramenta da sobrevivência, a ferramenta do instinto, a herança do animal que veio até o ser humano. Uma herança preciosa que nos faz reagir rapidamente, instintivamente, em manobras fantásticas no trânsito, em situações de perigo, nos incêndios, e conquistar a sobrevivência. O medo instintivo, o medo objetivo não pode ser superado, ele nos salva. Mas o medo subjetivo, o medo paralisante, o pânico, ele precisa ser enfrentado e ele não vai ser enfrentado com a coragem, como a literatura aponta, como os seres comuns, as pessoas comuns, ou como o entendimento comum supõe. O que nos faz superar o medo? Qual é o remédio, o antídoto para esse veneno do medo subjetivo, do medo imaginário, do medo paralisante? O medo não é superado pela coragem, a coragem irracional, a coragem que não enxerga os problemas. É uma temeridade, expõe a pessoa e os outros a risco. O que nos faz superar o medo é a fé, é o entendimento, é a compreensão. As dores tornam-se insignificantes para aqueles que compreendem a sua finalidade. Veja o caso das dores. As pessoas enfrentam as piores dores de cirurgias, do parto, do dentista, se propõem, se dispõem a exames diagnósticos muito invasivos, que são enfrentados. Por que são enfrentados? Por que se aceita ser rasgado na barriga? Porque nós confiamos, nós enxergamos a finalidade e nós confiamos. É preciso que um médico diga: se você não operar, você vai morrer porque você tem tal tipo de doença, assim, assim, assado, que tende a evoluir dessa forma. E aí, de posse desse conhecimento e confiando na ciência e na medicina, você se entrega à dor, você confia, supera o medo pelo conhecimento e pela confiança. Assim é com a vida toda. Nós precisamos conhecer a vida, conhecer a nós mesmos e conhecer a vida. Entender que o acaso, o azar, que tanto nos apavora, simplesmente não existe. Que nada acontece por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Saber dessa lógica benigna, dessa justiça perfeita, dessa bondade onipresente e onipotente que rege todos os fatos da vida, todos os encontros, todas as relações, todas as dores, todas as doenças, é libertador dessa paralisia do medo. Vence-se o medo pela fé. Alguns, imbuídos ainda do conceito tradicional de fé, podem falar assim: ah, mas o que adianta se a fé é um dom? Que as pessoas nascem com fé ou nascem sem fé? Como assim?
Como eu poderei avançar na minha fé? Sim, o Espiritismo trouxe uma nova fé. Não a fé como um dom, mas a fé raciocinada. A fé que é raciocinada pode ser aprendida como qualquer outro conteúdo racional. Em O Livro dos Espíritos, o livro fundante do Espiritismo, nós somos ensinados, como no Oriente também já há muito tempo já é conhecido, que Deus, que a vida opera junto às criaturas através de leis. E da mesma forma que a física, que a química, que a ciência conheceu leis que regem os fenômenos, também a ação espiritual de Deus perante os espíritos que Ele mesmo criou também se opera através de regras, de normas, de princípios, de leis. Algumas delas expressas da mesma forma que as leis físicas, como a lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, de igual intensidade e sentido contrário. É assim que entendemos que as dores de hoje, que não têm origem nessa vida, são reações a equívocos de outras vidas. São tratamentos, são curas, são aprendizados. E qual é o doente louco que briga com a cura, que rejeita tratamentos? Qual o aluno insano que passa todo o seu período escolar brigando com as lições, repudiando os professores? Não, um aluno assim jamais se promoveria, ao contrário, se condenaria a repetir, repetir e repetir. Vem daí o nosso problema, onde mudamos de cônjuges, mudamos de locais de trabalho, mudamos de locais de moradia, mudamos de governantes e os problemas permanecem os mesmos. Se os problemas permanecem os mesmos, como numa escola, é porque nós não aprendemos. Sempre que não aprendemos, as lições se repetem. Para que isso não aconteça, é claro, é preciso aquele binômio que nós já colocamos aqui. Aprendizado. Precisamos demais de aprendizado, de autoconhecimento, de conhecimento da vida, e de sintonia, de uma integração com a vida. Nesse sentido, Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, fala que a lei máxima que rege o universo, ele denomina a lei de amor sagrada e única. No livro Consolador, autoria sobre a mediunidade de Chico Xavier, você vai ver isso. A lei que rege o universo, a grande lei universal, é a lei do amor sagrada e única, expressa por Jesus no: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei, a tendência, o movimento da vida se dá na integração do eu
com o outro, no nós, e da integração do nós com o todo. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós existimos, é essa a lição e o remédio que está no fundo de todos os fatos. O que há a temer? No universo de nosso Deus, de nosso Pai, totalmente amoroso, perfeitamente justo, perfeitamente bom, absolutamente todo-poderoso, o que há a temer? Um dia, todos nós aprenderemos isso. Todo aquele que compreende e confia, que se integra na ação maior, supera o medo. Assim fazemos nos tratamentos de saúde, assim fazemos no sistema de ensino. E a grande pergunta que surge é: se nós confiamos e nos integramos e nos entregamos aos professores e médicos, por que não fazemos o mesmo movimento com Deus? Por que não conhecemos a ação de Deus, nos sintonizamos e nos integramos com ela? Por que não? Esse é o grande avanço que está sendo aguardado de nós. Claro que não seremos anjos, claro que não amaremos ainda nessa vida como Jesus amou. Mas a boa vontade, a lucidez de percebermos que esse é o caminho e que nada na vida é realmente perigoso, nada realmente é ameaçador. Que muito pelo contrário, com esse entendimento, essa compreensão, essa integração, essa entrega à vida, pela confiança raciocinada, pela fé raciocinada, eliminará toda e qualquer dor, todo e qualquer medo. Não é maravilhoso que a gente tenha essa lucidez? Se não vamos trilhar o caminho todo ainda nessa vida, não é o problema. O problema é sabermos que há um caminho, sabermos qual é o sentido e realizarmos o início da nossa caminhada com lucidez, coragem e boa vontade. Muito bom. Prazer estarmos aprendendo junto, Eliana Lauri, André Salvatore, Milene Gaspar, Antônio Henrique, Maria José Sobral. É realmente uma alegria estarmos juntos, aprendermos juntos, nos conhecermos juntos e superarmos essas mais paralisantes forças e tendências humanas, para, libertos das cadeias que nos prendem, decifrando a nossa natureza, podemos voar, podemos nos conhecer, podemos nos superar, nos sublimar. Que assim seja com todos nós. Um prazer aprendermos juntos. Muito bom. Amanhã às 18 horas estaremos juntos. Se você entender que essa live pode ajudar mais alguém, compartilhe, multiplique. Vamos entrar no milagre da multiplicação com Jesus. Até a próxima, um grande prazer aprendermos juntos. Até a próxima.